Olá, meus amigos, bom estar com vocês. Vamos começar a trabalhar o conceito A da UERJ, meta de todos vocês. Vocês sabem o quanto é importante mantermos essa nossa universidade do Rio de Janeiro com uma grande participação. Todos nós precisamos estar envolvidos nela. Ela é um orgulho do nosso estado e gostaríamos muito que vocês estivessem lá conosco na UERJ em 2021. Portanto, vamos partir para uma aula de apresentação daquilo que entendemos ser o melhor de linguagem para você. O que a UERJ faz nesse exame qualificatório? Então, temos aqui uma amostragem de como esse exame de qualificação se baseia. Então, nós temos aula de interpretação de texto, quando o projeto se encaminhar. Teremos aula de figura de linguagem. Teremos as funções da linguagem, cada uma delas será absolutamente esmiuçada. Os elementos de coesão, sejam anafóricos, sejam catafóricos, estarão dentro do nosso projeto. Os tipos de argumentação, sejam de autoridade, sejam de causa e efeito, sejam de exemplificação, a UERJ gosta disso, que na verdade servirá de base lá na frente para a sua redação, nota 10. E ainda este ano, o primeiro livro será Triste Fim de Policarpo Quaresma, do grande escritor, jornalista Lima Barreto. Então, cada uma dessas relações, como isso não poderá ser feito jamais dentro de apenas uma aula, nós então teremos amostragens para que se possa ter uma noção de como a UERJ cobra. Então, para que hoje não fosse ainda uma aula teórica absolutamente, eu trouxe na prática para que vocês conheçam como isso se processa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Cada um de vocês vai ter um prazer incrível de perceber como a UERJ trabalha isso de forma lúdica, de forma agradável, de forma a que todos tenham acesso, porque ela quer você, que é uma pessoa inteligente, ela quer você, que é alguém que está com vontade de estar lá. Portanto, vamos brincar um pouquinho? Vamos lá. Olha que legal, temos o Nikkei Náusea. Nikkei Náusea, um personagem sempre contestador, interessante, irônico. Ironia é uma figura para amar na prova da UERJ. A UERJ adora a ironia, adora. Então, nós temos aqui uma tirinha. Essa tirinha vai se repetir mais 2 vezes, porque muitas vezes acontece assim. Você tem um texto, esse texto base, ele é usado para 2 ou 3 questões, numa sequência, e você vai perceber que aqui estará, como vimos há pouco, a interpretação, a figura, a função, cada uma dessas poderá ser usada como elemento para que você compreenda aquela mensagem. Qual foi a intenção da banca ao realizar aquilo? Beleza? Então vamos lá. Então nós temos ali, o primeiro personagem diz: caso tenha uma aranha na sua perna, é melhor não se mexer. Que tipo de frase é essa? Uma frase hipotética. Tem uma aranha na minha perna ou não? Quer mesmo saber? Muito. Os glúteos ainda podem ser considerados pernas? Pois é. Deu para interpretar, né? Dá para perceber a angústia que vai nascendo? Pois bem. Quando ele diz assim, lá no primeiro balãozinho, caso tenha uma aranha na sua perna, é melhor não se mexer. No quadrinho seguinte, o próprio personagem analisa essa fala como hipotética. Então, vocês todos percebam que ele usa a expressão caso tenha uma aranha, e o próprio personagem, no segundo quadrinho, então, diz que ela é uma frase hipotética. Perfeito? Então vamos lá. A construção de hipótese, que é um tipo de argumentação, está marcada na frase do personagem pelo seguinte traço linguístico, ou seja, qual é a característica linguística
que vai marcar essa transição entre o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho, nas falas iniciais do mesmo personagem. Então, reparem vocês, ele diz que é um tom de conselho da fala. Será que podemos ver isso como um conselho? Quando ele diz, caso tenha uma aranha, e ele então depois confirma que é apenas uma hipótese. Há um conselho nisso? Conselho hipotético? Todo conselho, dizem que se fosse bom a gente vendia, né? Pois é, mas todo conselho tem um tom de quê? De autoridade. Olha, faça assim que é melhor. Então, reparem que um conselho nunca será hipotético. Um conselho sempre terá um conceito voltado para a certeza, a autoridade, aquele que tem a certeza do que fala. Então, a letra A eu deixaria de lado. Vamos ver a letra B. A ordem inversa do período. A ordem inversa do período, é verdade que existe uma inversão no primeiro quadrinho. Se você começa com uma conjunção e ela é subordinativa, em relação à oração principal, você de fato está usando um período em ordem inversa, porque a oração principal está na sequência. É melhor não se mexer. Esta seria a oração principal. E o caso, de fato, seria, então, uma oração está invertida em relação à outra. No entanto, uma frase hipotética não existe inversão alguma, já que ali é uma frase e essa frase está na sua ordem natural. Como se fosse, na verdade, a resposta. Ela é uma frase hipotética. Ela é uma frase hipotética. Que inversão haveria nisso? Não há inversão. Podemos, então, desconsiderar. Veja a terceira. O emprego do conectivo inicial. Opa! Conectivo inicial, é ele aqui, ó. É o caso. Conectivo, aqui no caso, será o elemento conjuntivo que está iniciando em ordem inversa o período. E aquele caso, ele revela o que, na verdade? Uma conjunção condicional. Então, se nós temos aqui uma conjunção de natureza condicional, pergunta a você, uma condição é certeza ou uma condição é hipótese? Claro que você sabe que a resposta é hipótese. Então, se sabe que a resposta é uma hipótese, o gabarito aqui já podemos confirmar como letra C, embora nunca deixe de conferir também a próxima. Então, a letra D diz que tem uma presença de uma forma negativa. A negativa aqui seria o advérbio não. E o não está longe de ser um elemento que constrói uma frase de traço linguístico hipotético. Perfeito, meus amigos? Perceberam a ideia? A ideia é brincar com a interpretação sem causar nenhum tipo de pânico. Então, a primeira questão, nós temos uma letra C. Perfeito? Vamos olhar a segunda? Vamos lá. Então, na segunda questão, eu vou manter naturalmente o mesmo texto, não preciso mexer nele, e apago aqui, porque a resposta poderá ser naturalmente outra. Aliás, pulei para 3, né? Vamos voltar para 2. Isso. Então, vamos ainda. Nos quadrinhos, há uma representação de crescente desespero. Ora, alguém diz que você pode ter uma aranha na perna. Se você tem medo de aranha, respeito por esse inseto peçonhento, você então poderá ter de fato uma dificuldade de conviver com essa ideia, com essa hipótese. Muito bem, então há um crescente desespero motivado pela tal aranha que poderia estar na perna. Tudo bem? Então vamos lá. A representação desse desespero, e o desespero se dá no personagem 2, naturalmente, naquele que teria a perna ocupada por uma aranha, é construída por meio de emprego de algum elemento linguístico novamente. E que elemento linguístico seria esse? Repare, frases afirmativas e pontuação. Ora, acabamos de ver que o não é negativo. Acabamos de ver
que há uma dúvida se há ou não algum tipo de aranha na perna. Então, não se pode dizer que as frases são necessariamente afirmativas, até porque também existem interrogações, várias delas, o que quer dizer que as frases são interrogativas e não frases afirmativas. Logo, a letra A não condiz com a resposta. Vamos ver a ver? Olha só. O vocabulário é usual. Usual, é do dia a dia, do cotidiano. Alguém duvida? Não há como duvidar disso. E ainda, há interjeições. Há interjeições, ora, eu tenho interjeição após hipotética e tenho uma interjeição em muito. Será que é isso que garante o desespero? Só porque tem duas interjeições, o vocabulário usual poderia ser, mas é aquela história de sempre. Como tem uma parte dela verdadeira, por que considerarmos totalmente errada? Perfeito? Segura essa. Vamos ver a letra C. Diz que a linguagem é culta e há exclamações. É culta e há exclamações. Exclamações existem, mas não existe linguagem culta, não. Ah, então tá. Então, como não tem linguagem culta, eu não vou considerar mais essa. Porque a linguagem, se ela é usual, ela não é culta, porque ela é cotidiana, ok? Então, ela faz parte da linguagem cotidiana, o que não quer dizer que ela é uma linguagem coloquial, ela é apenas de natureza informal. Agora, quando você diz que há elementos verbais, claro que há elementos verbais, eles interagem em todos os quadrinhos. Portanto, a fala dos personagens ocupa todos os 4 quadrinhos. No entanto, também há elementos considerados não verbais. Esses elementos não verbais, eles vão se dando à medida que o próprio rosto, a própria figura do personagem número 2, daquele que tem hipoteticamente uma aranha, ele começa a mostrar pela própria fala dele um certo olhar de desespero. Quando chega no quarto, então, ele já está de boca aberta, ele já está quase que gritando com esse ar que está aqui, os olhos estão mais abertos, mais esbugalhados, o rosto para cima, ou seja, elementos não verbais. Vamos lembrar? Elemento verbal é aquilo que aparece escrito, elemento não verbal é aquele que representa uma imagem, é a chamada imagética. Portanto, se eu chamo isto aqui de caneta, eu usei uma palavra numa lousa para descrever este objeto, mas se eu apenas exponho esse objeto e digo que ele serve para compor uma frase, uma ideia, por exemplo, num texto, você então a chama de caneta só porque você tem a visão e conhece o significado dela. Perfeito, amigos? Algum problema? O gabarito que nós temos aqui nesta relação é a letra D. Os elementos verbais vão criando essa situação de extremo nervosismo com a hipótese e, ao mesmo tempo, o elemento não verbal, o desespero do segundo personagem vai se multiplicando. Tudo bem? Perfeito? Vamos para a questão número 3? Então, vamos lá. Diante do estranhamento de um dos personagens, no primeiro quadrinho, o estranhamento de um dos personagens no primeiro quadrinho, o outro explica a própria fala do segundo quadrinho. Ok ou não? Então, caso tenha uma aranha na sua perna, melhor não se mexer. E ele então, ainda no primeiro quadrinho, ele pergunta: que tipo de frase é essa? Ao perguntar que tipo de frase é essa, ele está carente de uma explicação. E se a explicação vem e ela diz, é uma frase hipotética, e já sabemos que é por causa do caso que aparece lá no início, o que isso vai representar? Uma linguagem explicando a própria linguagem. Então nós temos aqui a metalinguagem, que é uma função que justifica a própria linguagem. Quando nós vemos um pintor executando uma obra, ele está fazendo metalinguagem.
Quando uma matéria explica a própria matéria, ela então é um processo metalinguístico. Então, se há uma dúvida provocada por um conector caso, e essa dúvida é sanada depois de uma pergunta direta, que tipo de frase é essa? Ele responde, ela é hipotética, o que que nós sabemos? Caso, como se fosse assim, caso é um tipo de conjunção condicional e que aparece na frase para revelar alguma hipótese, jamais uma certeza. Portanto, a metalinguagem funciona desse jeito. Ok, pessoal? Vamos lembrar o que é a polissemia. A polissemia é quando uma palavra assume vários significados. Cabeça, parte do corpo, beleza? Mas se a minha cabeça está em outro lugar, é porque meu pensamento está voando. Se eu tenho uma cabeça de um alfinete, que é uma parte mais achatada e menos pontuda, exatamente para que eu não fira a minha mão na hora de usá-lo. E aquilo é cabeça. E um líder de um bando qualquer? Ele também é a cabeça daquele bando. Logo, polissemia é todo o grupo de palavras que pode ser usada dependendo do contexto na qual está inserida. Legal? Bom, metáfora é a mãe da conotação. Bom, se um dia eu tiver que trabalhar com vocês, eu espero que sim, dentro da figura de linguagem, eu vou até cantar para vocês. Vou cantar para vocês. Metáfora, a mãe perfeita da conotação, analisando o contextual. Mulher é gata e não é o animal. 3 pontinhos. Depois a gente segue, se for o caso. Portanto, metáfora não cabe aqui, porque era uma pergunta direta e uma resposta mais direta ainda, por isso metalinguística. E a ironia? A ironia é para dizer exatamente o contrário daquilo que deveria. Nossa, Paulo, você é muito inteligente, erra tudo. Viu a ironia? Que ironia tem ali? Isso é uma hipótese? Claro, você acha o quê? Que eu estou falando sério? Mas eu não sabia, isso é irônico, a resposta foi agressiva, irônica, portanto, não cabe ironia aqui. Pergunta direta, resposta mais direta ainda, metalinguagem, função que replica a própria regra na qual ela está inserida. Tudo bem? Beleza, questão 3, 1, 2 e 3, baseadas num quadrinho, numa tirinha. E a UERJ gosta disso, ela usa tirinha. Muitas e muitas provas foram replicadas assim. Portanto, eu quis mostrar nessas 3 primeiras que nós temos aqui como fazer interpretação, mesclando com os tipos de questões que são comuns na prova, baseadas numa tirinha. Mas, agora vamos falar de poesia? Vamos lá. Aqui na poesia, não seria diferente? Tem a palavra metonímia. Metonímia. Gente, o que é a metonímia? A metonímia, lembra, metonímia é transformação, vivendo sob o mesmo teto, comendo 5 pratos de bom bacalhau. Essa é a metonímia, mas não vou cantar tudo não, ponto, 3. Então, a metonímia aqui será poética, a metonímia aqui não vai substituir a princípio. E ela não será lida a todo momento, porque não precisa. A UERJ é legal com a gente. A UERJ publica um texto mais longo e depois, sabe o que ela vai fazer? Não conta para ninguém. Ela vai pegar um trechinho desse texto e vai puxar a questão que ela quer. Mais um pouquinho. Olha só, viu? É mais um pouquinho. Então, ela vai fazer sempre isso. Ela vai trabalhar com um texto longo e você fica preocupado. O texto é muito longo, tem que ficar lendo toda hora isso. Não, é só armadilha. Você terá que fazer uma leitura global, porque é assim que funciona, você será preparado para isso. Você tem aula de língua portuguesa, tem aula de literatura, tem aula de redação, que é construção textual.
Então, esse conjunto vai te fazer uma pessoa preparada para isso. Eu tenho certeza, eu só vim aqui para dar mais uma ajuda. Então, quando você lê metonímia, já para e pensa, metonímia é substituição. Então, para que a Angélica Freitas, a autora de Um Útero do Tamanho de um Punho, e eu saí do punho de alguém, dá uma olhada só, olha, no punho, viu? Eu saí do punho de alguém, você também. Então, essa representação metonímica, o punho já substitui o útero. Olha como já é metonímica. A própria frase que dá título ao livro, um útero é do tamanho de um punho, portanto, punho e útero se põem numa posição de relativa igualdade aqui, pelo menos no tamanho. Então, dizia ela assim: alguém quer saber o que é metonímia? Abre uma página do Wikipédia, depara com um trecho de Borges, Jorge Luis Borges, escritor, em que a proa representa o navio, viu? A proa, navio tem a proa, que é a frente, tem a popa, que é a parte de trás. Lembra do Jack e da Rose? Se encontraram onde? Lá na popa do navio. Onde é que eles desapareceram? Lá na popa do navio. E onde é que eles foram felizes? Na proa. Lá quando eles ganharam a liberdade voando no Titanic. Talvez alguns de vocês nem sabem o que é Titanic mais. Se bem que aparece toda semana na sessão da tarde, em algum dos canais, inédito. E eu sempre digo, existe ineditismo sim. Se nunca houve aquele dia, por que não é inédito naquele dia? Só não pode ter duas vezes. Se na segunda no mesmo dia for inédito, estão te enganando. Não compra aquele canal. Então, pronto, o navio tem proa, tem popa, tem bom bordo e tem este bordo. Logo, a proa representa o navio, segundo Jorge Luis Borges. A parte pelo todo se chama sinédoque. A parte pelo todo em minha vida, este pedaço de tapeçaria é representativo? Não é representativo? Eu não queria saber o que era metonímia. Entrei na página errada. Eu queria saber como se chegava. Perguntei a um guarda. Não queria fazer uma leitura equivocada, mas todas as leituras de poesia são equivocadas. Uau, lindo isso. Todas as leituras de poesia são equivocadas. Interessante, né? Cada um interpreta como quiser, né? Depende do seu estado de espírito. Boa. Queria escrever um poema bem contemporâneo, sem ter que trocar fluidos com o contemporâneo. Como Roland Barthes, na cama, só os clássicos. Perfeito, metonímia, o tempo todo substituição. Caramba, se a metonímia vem explicando-se durante o texto todo, será que você já sabe qual é a função da linguagem que existe junto a essa função poética? Porque se o texto é uma poesia, a função literária é uma função poética, a função comunicativa. Mas, pessoal, para e pensa, se ela está tentando explicar metonímia o tempo todo e te dá exemplos de metonímia, não existe uma metalinguagem ali não? Viu? Se você já puder deduzir, escreve do lado. Você pagou, cara, a prova não é de graça não. Bom, se for de graça, se você tiver alguma possibilidade de comprovar a inadequação ao valor da inscrição, mas se não, ou se pagou, faz uma chave e bota assim: isso aqui é uma metalinguagem. Escreve, a prova é sua. Você só não pode escrever no cartão resposta, não vai ser bobo, né? Lá você vai marcar bonitinho como tem que pintar cada letra, mas do lado de fora a prova é sua. Pronto, aí você escreve, metalinguagem já existe aqui. Por quê? Porque se houver uma questão, você já saberá a resposta mesmo antes de ouvir a pergunta. E é assim que se ganha tempo, e é assim que se ganha certeza sobre o que vai responder. Vamos lá? Então vamos.
Daí, questão número 4 diz assim: metonímia. Alguém quer saber o que é metonímia? Abre uma página da Wikipédia, depara com um texto de Borges em que a proa representa o navio, já expliquei a você. No primeiro verso do poema, verso 1, o pronome indefinido alguém, indefinido, certo? Alguém, não se sabe quem, qualquer um, participa de um jogo de espelhos em que se inverte a afirmação inicial e a reflexão sobre a metonímia é atribuída a uma falha de pesquisa. Ok? Então, alguém sabe o que é a metonímia? Abre uma página e há um texto do Borges. Não deveria ter uma explicação do que é metonímia. Logo, houve algum problema ali no meio, até porque confiar nela cegamente significa que você está precisando ler um pouco mais, né, em sites confiáveis e não em pesquisas abertas em que qualquer um pode colocar o que quiser. O que nós temos de texto da Clarice Lispector publicado na internet que ela nunca escreveu, vocês não têm noção. Ou tem, né? Mas eu espero que não use isso. Então, há um jogo aqui em que claramente alguém vai procurar o que é uma metonímia, não num site confiável de língua portuguesa, não num livro que você tem em casa, que o MEC autorizou a publicação. O que você vai ter é um monte de besteiras publicadas, de bobeiras, de coisas sem noção. Então, ele mostra isso aqui, né? Alguém vai lá e descobre que há uma falha na pesquisa. E aí se trata do fragmento. Metonímia, entrei na página errada. Opa, entrei na página errada. Não entrei na página errada, olha só, fui lá. Metonímia, aí abriu o Wikipédia, o que apareceu? Borges, proa em navio. Era para aparecer isso? Não, aparecer metonímia é substituição o tempo todo. Então, já apareceu direto o exemplo. Então, ainda que proa represente parte do navio, ou seja, a proa é a parte e o navio é o todo, ainda assim, posso voltar? Vou voltar. Olha só, pessoal. Quando ele disse a parte pelo todo, e a parte é a proa, e o todo é o navio, ele mesmo chamou de, ela, né, que é a Angélica, chamou de sinédoque. Se é sinédoque, é porque não está reconhecendo metonímia como tal. Logo, o que é que nós vamos ter aqui? Opa, voltamos demais. O que nós vamos ter aqui é a letra A como resposta, porque a metonímia entrou na página errada. Veja só a B, vou desconstruir, claro. Todas as leituras de poesia são equivocadas. É isso que é metonímia? Não, isso aqui é uma constatação. A metonímia é uma substituição. Abre uma página da Wikipédia. Abrir a página da Wikipédia é a garantia de que haverá uma metonímia ali? Não, porque não é garantia de que haverá certeza de qualquer coisa lá. E eu queria saber como se chegava. Mas se você quer saber como se chegava, você vai buscar um compêndio que te explique, né? Hoje usamos aí um Maps, usamos aí um Waze, ou seja, ali eu vou buscar como chegar, ali não me leva a lugar algum. Portanto, pessoal, a metonímia aqui busquei o que era metonímia num ambiente cultural equivocado e acabei encontrando algo que não esperava. Então, eu deveria ter um conhecimento muito mais profundo do que a própria prova da UERJ cobra de você, que é saber que proa representa navio, que não é metonímia, que é sinédoque, que Borges disse isso, ou seja, não é uma questão compatível. Portanto, entrou na página errada. Quem mandou confiar na Wikipédia? Não faz isso não. Perfeito? Muito bem. Vamos ver um pouquinho mais? Vamos lá. Questão número 5. De novo, nós vamos ter aqui uma relação de parte pelo todo. Então, vamos lá. A parte pelo todo em minha vida, este pedaço de tapeçaria é representativo? Não é representativo? Atua como metonímia a bela imagem da tapeçaria que remete a uma narrativa canônica, a Odisseia, de Homero, a qual a figura personagem feminina principal, que é Penélope, esposa de Ulisses,
fia e desfia continuamente. Se você não leu essa obra, deixa para depois que você entrar na faculdade, tá? Porque agora não é hora não. Você vai precisar de assuntos um pouco mais específicos. A UERJ não cobrou a Odisseia, tampouco a Ilíada, ambas de Ulisses, de Homero. E aqui é Penélope, a esposa dele, que fica esperando durante 10 anos ele voltar para casa. Bonita, jovem, rainha, cheia de pretendentes, e ela então fia uma tapeçaria. E ela então afirma: quando eu terminar, eu escolho um de vocês para casar. E aqueles guerreiros, aqueles lordes lá não chamava assim, obviamente, lá na Grécia Antiga, mas aqueles nobres, aqueles comerciantes ricos, doido para que ela acabasse. E quando chegava no final do dia, ela no seu quarto desfiava tudo outra vez. E começava no dia seguinte, na frente de todos: viu, não acabei. E ela então desfiava, e um dia eu conto o final para vocês. Esse tipo de sugestão literária, de um texto em outro texto, caramba, eu tenho um texto da Angélica Freitas, que remete a um texto de Homero, a Odisseia. A tapeçaria representativa ou não representativa ocorre na história da sua vida de eu lírico, não da sua vida de pessoa, mas da sua vida de personagem, intrínseco dentro do eu lírico, e ao mesmo tempo remete a Homero. Ora, quando você faz isso, você cria uma ligação entre textos. Essa ligação entre textos não se chama indução. Indução é quando eu quero que você responda o que eu quero. Eu tento convencer você, por meio dos meus argumentos, de que não há uma outra hipótese de você responder. Exemplificação, ela não está exemplificando o tapete por meio de Homero, senão ela teria que te contar a história toda. Ela não cria uma polissemia, porque não há vários significados para tapete, mas claramente, se ela vai unir um texto a outro, se ela vai fazer uma referência a outra, nós temos uma intertextualidade. A UERJ ama a intertextualidade. Ela tem uma predileção por textos que dialogam com outros textos. Há isso de uma forma muito comum. Vamos lembrar? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, pois tão contrário a si é o mesmo amor. Isso é atribuído a Camões, só que isso está no Antigo Testamento. E sabe onde eu aprendi? Eu aprendi porque eu fui a mais de 30 shows. Já estou ficando um pouco velhinho, né? Foi mais de 30 shows da Legião Urbana, filho. Já ouviu uma música chamada Monte Castelo? Pois é, Monte Castelo tem exatamente esse trecho em que ele tira de Camões, que tirou do Antigo Testamento, e assim os textos vão dialogando uns com os outros, criando uma intertextualidade, uma teia que não se consegue segregar, que não se consegue separar. Perfeito? Intertextualidade. Goste disso, use isso na sua redação. Traga para o seu texto o texto trecho de alguém, que vai servir de base como elemento intertextual. Perfeito? Então vamos lá, continuar. Espero que estejam entendendo isso aí, né? Então vamos embora, vamos lá. Nós temos agora a questão número 6. Ih, passei na frente, vou sair de novo. Olha só. Nós temos aqui um trecho que diz que a parte pelo todo se chama sinédrio, que falei há pouco sobre isso. Então, toda a substituição é metonímica. Especialmente a metonímia que substitui a parte pelo todo vai se chamar sinédrio, que o nosso estado, o nosso município anda sofrendo muito, né, com a violência, especialmente. Não vou nem falar do descaso para não entrarmos em questões políticas, porque ainda não é a hora. Ainda não nos conhecemos para isso. Mas na questão, sem dúvida, da violência, ela atinge a todos nós, né? Sabemos, se voltamos para casa, sãos e salvos. E aí nós costumamos dizer assim: nosso rio está muito violento. Não está não, o rio é magnífico. Só quem já viveu fora dele é que sabe o prazer de voltar, o prazer de estar aqui.
Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão. E aí quando você está sobrevoando, você, Rio de Janeiro, e aquilo vem entrando e vem te consumindo. Então o rio não é violento. Violento é o homem que está aqui. Isso é a parte pelo todo. Então, ela é uma espécie de metonímia? Opa, se é, já falamos a respeito. Então, com esta referência, o poema aborda as complexas definições atribuídas pelos especialistas aos recursos usados diariamente por muitos falantes da língua e que são por eles ignorados. Esse termo técnico, assim, pode ter sido utilizado pela autora com que propósito? Então ela tem que escolher um propósito. Há uma razão por que ela tira uma parte da metonímia, né, que se envolve na substituição com o todo, para chamar de sinédoque. Você sabia disso? Um ou outro sim. Até o final do ano todos. Até o final do ano nada, temos prova em junho. Então não é uma falácia. Uma falácia é um argumento propositalmente errado, de modo a que você receba uma informação de que uma fake news argumentativa. Vamos colocar assim? Perfeito? Vamos lá. Ninguém é perfeito. Mas eu sou ninguém. Nossa, então eu sou perfeito. Perfeito ou falacioso? E quando eu digo que nada é melhor que a felicidade eterna? Aí alguém me contradiz e fala assim, mas peraí, um tomate é melhor do que nada. Então o tomate é melhor do que a felicidade eterna, cara. Ou seja, o que é uma falácia? Uma desconstrução argumentativa. Fake news argumentativa. É o caso? Não. Ele está ensinando a você. Então não tem ambiguidade aqui. Ambiguidade é o duplo sentido. Pedro viu o incêndio do prédio. Onde estava Pedro? No prédio que pegava fogo ou ele estava do lado de fora vendo esse prédio incendiar-se? Isso é ambíguo. Ele é direto, discurso direto. Discurso direto, e daí? Discurso direto não é um elemento linguístico utilizado para que nós possamos falar a respeito da explicação da sinédoque. Agora, se eu estou dando uma aula para você, que motivo eu tenho se não ensinar a você? Qual o motivo se não aprimorar o seu estudo? Vê-lo feliz de contentar a si mesmo e a sua família com o seu sucesso. Tenho uma filha na Irlanda. Eu sou rico? Não, mas ela terminou a faculdade, vai para lá, vai estudar, vai fazer mestrado, vai viver. Isso me contenta. Então eu faço tudo o que eu puder e poderia fazer por você se você fosse meu filho. Como não é, então eu vou fazer te ajudando com a língua portuguesa. É isso que eu quero para você. Portanto, eu quero te ensinar, eu quero usar a didática que eu tiver. Ou esse instrumento aqui não é didático? O livro, a apostila, a sala de aula, a lousa, o vídeo, o áudio, tudo isso faz parte de um sistema didático para que você tenha o melhor de nós, para que você possa ter o melhor de mim. Alguma dúvida que é didático? Perfeito? Então, vamos lá? Como Roland Barthes na cama? Beleza. Só os clássicos. Opa, quase que eu apaguei meu nome. Mas Nelson Maia voltou para a lousa. Angélica Freitas, nos primeiros versos, citara Jorge Luis Borges. E neste trecho faz uma referência a Roland Barthes. Nomes referidos nos estudos literários. Pessoas a quem vocês vão estudar, sobretudo aqueles que forem da minha área. Ao fazer essas citações, a narradora se refere a um tipo de recurso. Opa, se eu estou cito Borges, cito Barthes, cito Nelson Maia, eu não estou argumentando se apenas eu cito.
O argumento é a defesa de uma ideia. Eu não estou pressupondo, eles já falaram isso, eu não posso pressupor sobre o que eles ainda, posso pressupor sobre o que ainda quer dizer e não sobre o que ele disse. A dedução também é um elemento que serve ao raciocínio concluído. Portanto, pessoal, toda vez que você traz para o seu texto a fala de alguém, você está citando. E aí você sabe que em aulas de redação aprenderá citação direta, citação indireta. Perfeito? Pois bem, aí vou deixar com o meu colega de redação falar com vocês sobre isso. Mas, de qualquer forma, ao trazer a aula para cá, você está fazendo uma alusão. É isso. Um dia, um outro colega poderá gravar um outro vídeo para vocês de língua portuguesa e dizer assim: o Nelson Maia, na outra aula, citou X coisa. Quando ele disser Nelson Maia citou X coisa, ele fez uma citação. Ele trouxe uma alusão, porque ele fez uma lembrança em relação àquilo que um outro colega já produziu. Ok? Nenhum problema? Alusão, citação, perfeito. Vamos lá. Temos mais uma questãozinha que fala sobre a questão da metonímia, lá do início, né? Diz que alguém quer saber o que é metonímia, abre uma página da Wikipédia, depara com um trecho de Borges, em que a proa representa o navio, já falamos mais a miúde. O título do poema indica o seu caráter metalinguístico, já explicamos isso. E essa escolha é bastante significativa, uma vez que a metonímia, que estabelece relações de contiguidade, ou seja, sequenciamento, é uma das figuras de linguagem mais utilizadas em enunciados literários ou não. Um dos versos do texto que reforça a função metalinguística do texto é: não queria fazer uma leitura. Se você não queria fazer uma leitura, por que leu? Alguém quer saber o que é metonímia. Opa, se alguém quer saber o que é metonímia, eu vou considerar. Porque eu para ter metalinguística, eu preciso ter a explicação. Queria escrever um poema, não me garante, porque o poema é função poética e não função metalinguística. A metalinguística existe dentro da poesia ou não, dentro da prosa ou não. A parte pelo todo em minha vida nem é metonímia, ou melhor, é chamada sinédoque. Então, que letra B você marcaria nessa questão? Exatamente, alguém quer saber o que é a metonímia. Se quer saber o que é a metonímia, vá, não na Wikipédia, mas num livro, num compêndio, e você então terá esse resultado de forma qualitativa, e não de forma aleatória, como acontece nessa enciclopédia popular. Popular, e não acadêmica. Beleza? Fechamos essa ideia? Então vamos partir para uma questãozinha 9 e depois saímos dela. Isso aqui nós tivemos algum problema, deixa eu ver se aparece aqui. Alguma coisa aconteceu ali e eu não consigo ter as questões ali no meio. Bom, não tem problema não, essa questão aqui, na verdade, vou reconstruir aqui, deu algum probleminha. A letra B significava estava escrito conformativa, então se você está estudando, escreva aí, e a letra C estava escrita causal. E por alguma razão o meu slide não funcionou bem, peço perdão. De qualquer forma, como Roland Barthes na cama, só os clássicos. Esse como significa tal qual. Tal qual. Lembra que nós estávamos fazendo uma alusão? Então, ao falar isso aqui era uma alusão. Então, se falamos uma alusão, o que é que nós vamos, então, representar aqui, nesse momento, nesse texto? Uma ideia comparativa, tal qual Roland Barthes. Ou seja, do mesmo jeito que ele tinha preferência
por usar a literatura, os clássicos na cama, na hora provavelmente de se deitar, na hora de buscar o seu conforto para passar aquela madrugada, aquela noite, descansando, dormindo, ele levava para a cama seu livro. Então, tal qual o Barthes na cama só os clássicos, do lado de fora qualquer livro, mas na hora de dormir, lembra de Homero? Homero é um clássico, é um épico. Então, provavelmente, Barthes ou a nossa querida Angélica fazia a leitura de Homero na hora de dormir, os clássicos, tal qual Barthes fazia. Então, ela traz aqui no texto uma ideia comparativa. Ela não faz uma conformidade, ela não age de acordo com, e sim comparativamente. Não é a causa de fazer leituras, tampouco o modo como isso se processa. Perfeito, meus amigos? Compreenderam a ideia? Quando ela faz alusão, ela se comporta tal qual o escritor citado. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vamos passar para mais alguma questãozinha. E aí nós temos uma frase já diferente para fugir daquela ideia. Lembrando o que falei há pouco quando começamos a nos conhecer. Eu disse que haveria textos às vezes longos, mas que você só precisaria de um pedaço, de um trecho. Então nem trouxe o texto longo mais. Por quê? Porque já peguei questões em que você consegue, pelo fragmento que tem, respondê-la. Veja só, nada poderia evitar a reincidência é repetição, daquela cena tantas vezes contada na história do amor, que é a história do mundo. Romeu e Julieta só aconteceu com Romeu e com Julieta? Você já chorou de amor? Possivelmente, né? O trecho sublinhado reformula uma expressão anterior. A história do mundo. Olha, nada poderia evitar a reincidência daquela cena, tantas vezes contada na história do amor, que é a história do mundo. Essa reformulação, ou seja, a história do amor é a história do mundo, essa reformulação explicita um argumento cuja relação de sentido denota o quê? Ora, quando a história do mundo substitui a história do amor, ela está enumerando as razões pelas quais cada um de nós sofreu por amor um dia. Imagina, cada um sabe onde é que está doendo, onde é que está coçando, depende, né? Tem unicórnios, tem, não sei, tem um monte de tipo aí, né? Galhadas, um monte de chifre. Se é que a questão é essa, né? Então, eu não posso jamais dizer que há uma enumeração de razões para que a pessoa tenha sofrido por amor. Muito bem. Será que é uma generalização? Opa, a história do amor que é a história do mundo. Se a história do amor é a história do mundo, tá bom, eu estou generalizando, eu estou particularizando. Ora, o mundo me parece um pouco maior do que a unidade de pessoas que fazem parte dele. Ou seja, estamos falando sobre o todo mais uma vez, e não sobre a unidade de cada um de nós que sofreu por amor. O amor é genérico, o amor todo mundo tem numa profundidade maior ou menor, e o mundo todo passa por isso, sofre, ainda que seja um pouquinho assim, por amor, ok? Então, eu não posso ter particularização no mundo todo, eu não posso ter apenas um exemplo, porque seria uma parte da enumeração. Então, eu só posso ter uma generalização, o todo sobrepondo-se à parte. Ok? Beleza? Então, tá bom. Se entendeu? Fico feliz e parto para mais uma questãozinha. Vamos lá. Deixa eu apagar novamente. Tchau, coração. Daqui a pouco você volta. Sempre tem uma chance de amar de novo, né? Mesmo quando dói. Até porque dizem que é uma coisa que põe na nossa cabeça, vai saber. Sabia que era aquela a sua amada. Não disse que o amor ia voltar? O amor voltou.
Sabia que aquela era a sua amada, por quem esperara desde sempre e que por muitos anos buscara em cada mulher. Ai, 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 em cada mulher, é em toda mulher. Nossa, ó, viu? Mas não toda mulher, porque é qualquer mulher, é em toda a mulher, na mulher toda, em qualquer uma, né? Então, se você quer ler como indefinido, quer ler como pronome indefinido, como adjetivo, vai dar no mesmo. De qualquer maneira, isso aqui é o todo. Outra vez, isso aqui é a parte, a mulher a qual ele ama. Então, mais uma vez, a parte, mais uma vez, o todo. Então, vamos lá. Sabia que aquela era sua amada por quem esperara desde sempre, que por muitos anos buscara em cada mulher, na mais terrível e dolorosa busca. Neste trecho, existe um contraste argumentativo que busca acentuar o seguinte traço relativo a quem? Está grifado? Não, grifa você. É a toda mulher? Não, é a mulher amada. A mulher amada é a parte ou é o todo? É a parte. Se a mulher é a parte, não é a distância que ele acentua, não é a intimidade que ele te conta, que ele não é trouxa de te contar o que ele faz com ela, né? E que ela faz com ele, é claro. Não é a indiferença porque ele já encontrou, mas é a singularidade. Singular quer dizer unitário, singular quer dizer particular, ou seja, é a sua mulher, é a mulher que ele buscou em tantas outras, mas não existe tantas outras quando eu só amo você. Só existe você. Você é singular, você é a única mulher da minha vida. Tá bem. Viu só? Singular. Eu, todo, a parte, olha que lindo. É isso. Viu? O português é muito fácil. Eu não erro na questão dessa, né? E eu espero que você também não. Pensa em mim no dia da prova. Quem sabe? Vamos lá, para outra. Eu tenho uma questãozinha número 12. Vou apagar mais uma vez a mulher amada daqui. Ela só não é apagada do meu coração, nem da minha mente. Muito bem. E aí nós temos: vai ter que voltar antes de meia-noite. O seu irmão é diferente. Menina é outra coisa. Isso dá uma discussão lá não, gente? Hein? Menina é outra coisa, menino pode, menina não pode. Essa discussão também vai ter que ficar para uma outra aula de filosofia, talvez, né? Mas não para agora, infelizmente não dá. Embora isso seja uma balela, uma besteira, uma idiotice. Mulheres e homens têm os mesmos direitos. Até porque não têm que ser vistos como homens e mulheres, e sim como cidadãos. O fragmento reproduz falas que apontam uma diferença entre meninos e meninas, naquele discurso, não na nossa vida. Nós não somos assim. Então aqui, nesse fragmento, há uma busca de uma diferença entre meninos e meninas. E essa diferença se verifica em relação à beleza. Ele disse que meninos e meninas têm beleza diferente? É isso? Não, não é não. Beleza? Não. Ah, então o menino é mais esperto. É esperteza que está vogando aqui a ideia? Não, ninguém fala de esperteza. Se não fala de esperteza, também não há nada com inteligência aqui. Eu não posso falar que a menina ou o menino são mais inteligentes. O que se tem é ainda um comportamento anacrônico, antigo, ultrapassado, em que menino tem direitos, meninas só têm sobras. Isso não pode continuar acontecendo. Então nós temos aqui um comentário que é ainda, como eu disse, anacrônico, infeliz, em que trata comportamentos de homens e de mulheres distintos. Perfeito? Isso não pode continuar acontecendo. Então, a ideia comportamental aqui, comportamento segundo esse indivíduo, é de que um menino pode fazer coisas que uma menina não pode. Não acredite. Bom, e eu tenho, que eu adoro 13, sabe que você tem medo da sexta-feira 13? Eu adoro ela. Nossa, como eu acho legal a sexta-feira 13. Então, eu vou terminar aqui no 13, o número da sorte.
quem sabe? Beleza? Então vamos lá. Isso vai crescer mimada. Isso daí, quando começa a andar, é um inferno. Opa, isso vai... Olha, é um bebê. Repara, se isso vai crescer mimada, isso daí, quando começa a andar, é um inferno. Então, você está tratando isso aqui como, possivelmente, uma criança, um bebê, alguém bem pequeno, e que está desenvolvendo ainda, e com isso vai crescer mimada, porque provavelmente alguém, vem cá, vem colinho, aquela coisa toda. E eu estou só jogando, que nós não temos o texto completo aqui, mas quando diz começa a andar é um inferno, é porque não para mais. Pois bem, os trechos acima são exemplos de ponto de vista negativo acerca da menina. Negativo porque ela vai crescer mimada, né? Porque é o inferno quando ela começa a andar. Será que é isso? Calma lá. E são reforçados pelo uso do pronome isso, que é um pronome anafórico, é um pronome de retomada, mas que não foi usado assim. Foi usado para falar de quem? Da menina, não foi? Pois bem, então ele associa a criança a uma ideia de quê? Ora, se isso vai crescer mimado, caneta. Viu aqui? Caneta. Agora, por trás da caneta, você consegue ver, tá vendo um patinho lá? Olha lá, que é uma sombra. Lembra da teoria da caverna? O que será real? Esse patinho aqui de mentira, ou aquele lá? Então, nós temos a caneta, a sombra, as palavras. Então, nós estamos determinando. E se dizemos que ela é uma criança, nós estamos determinando. E quando queremos, então, falar da caneta, ela não está na minha mão, é esta caneta. Mas se eu não quero dar o nome, sabe como eu chamo? Isto. Mas a caneta que está na tua mão agora, é essa caneta aí. E se eu não quero chamar de essa caneta aí, eu chamo de isso. Mas sabe a pessoa que está perto de você, agora enquanto você está assistindo a esse vídeo? Essa pessoa, para mim, espero que para você, nunca seja isso. Porque isso simplesmente indetermina o ser. Isso torna um ser humano uma coisa, tal qual isso que estou segurando em minha mão. Portanto, estou negando a humanidade de alguém. E quando um texto nega a humanidade de alguém, você a está coisificando. É a coisificação, transformar um ser humano numa coisa, nem que seja por meio de um pronome. E para que você, então, não tenha nenhuma dúvida, a UERJ poderá te convidar para escrever reificação. É a mesma coisa que uma coisificação. E ambas são, vamos botar um X aqui, não diferente, são o contrário de quem? Da personificação. Então, enquanto a personificação diz que essa belezura que me acompanha todos os dias, a tratando como se fosse uma pessoa, a quem eu levo para lá e para cá, porque me dá prazer de usar, aqui eu vou trabalhar transformando uma pessoa numa coisa. Começamos e terminamos com figuras de linguagem. A UERJ gosta disso. E eu espero que você também, mais do que tenha gostado. Gostar é tão individual, é tão à parte, e eu prefiro que você tenha entendido. Se você entendeu, se você quiser assistir quantas vezes você quiser, se você quiser me ouvir de novo, eu estarei sempre disposto a ser didático, a ensinar você o melhor caminho para que nós possamos evoluir e que esse conceito seja A de aprovado, A de sucesso. Ok? Metonímia, é assim que se faz. Tchau.